Esse é o nosso programa Um Fato, Duas Visões. Um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo e da Faculdade de Educação, também da PUC São Paulo. O nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Weismann. Tudo bom, professor Weismann? Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Comigo, como sempre, a professora Neide Aquino Nofres, que é a diretora da Faculdade de Educação. Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. E o nosso tema hoje é psicanálise e cultura. Quando a gente pensa em psicanálise, em geral, a maioria das pessoas pensa uma pessoa sentada atrás de um divã e uma pessoa deitada fazendo análise. Como é que a gente pode pensar psicanálise e cultura? Realmente, você tem razão, né? Em geral, a primeira ideia, né? Eu digo não só entre leigos, né? Muitas vezes até entre profissionais da área psi, como a gente costuma chamar, né? Tem essa ideia de que psicanálise é algo que tem a ver com o indivíduo, e indivíduo é alguma coisa que não tem nada a ver com a sociedade, né? Com a cultura, com a civilização humana, né? E essa imagem ela é bastante forte ainda, né? Quando a gente pensa em psicanálise e cultura, psicanálise e sociedade, a gente está pensando, obviamente, no indivíduo também, só que é uma ideia de indivíduo como alguém que faz parte de um mundo, né? Um mundo natural, por um lado, né? E um mundo, digamos, de cultura, de civilização, de relações humanas, por outro, né? A partir daí também a gente já pode começar a pensar em psicanálise como sendo uma forma de se fazer psicologia social, né? Que também é algo que costuma surpreender muito as pessoas, né? Que imaginam que psicologia social não tem nada a ver com pensar em questões que as pessoas possam ter, inclusive relacionadas à sua história, à sua vida. Quando fala em cultura, Sim. a gente vê aí na mídia, etc., ele fala assim, Ministério da Cultura, Uhum. acesso a teatro, cinema, entretenimento. Sim. O que distinção você faz? Eu diria que essa cultura a que você se refere talvez seja um pedacinho, né, do que eu, pelo menos aqui, e quando eu digo psicanálise e cultura, né, outros profissionais, outros pensadores também, pensam nas produções humanas, independente inclusive delas serem culturais, como a gente está eventualmente acostumado a ver arte apenas, ou música, ou cinema, também são expressões culturais. Mas eu posso pensar uma cultura humana que também envolve religião, também envolve ciência, também envolve filosofia, ou seja, todo tipo de construção que o ser humano foi, desde que a gente se conhece como ser humano, produzindo, e aí em sociedade. E aí você acha que a psicanálise pode, então, ter um olhar sobre a filosofia, sobre o cinema, sobre essas produções humanas? Também, também. Assim como a própria educação, se a gente quiser incluir também, né? Sim. Pode, e eu diria tem, né? Existe vários pensadores, inclusive aqui no Brasil, né? Que têm ajudado muito a gente a pensar nesses fenômenos e principalmente nessas interfaces, né? Psicanálise e filosofia, psicanálise e educação, psicanálise e arte e assim por diante, né? Ou e política, né? Outros autores também. Ou seja, pensar naquilo que foi, digamos, até como parte da cultura, a própria psicanálise, tá? Enquanto mais uma produção humana, né? Que foi, ainda que inicialmente pensada para tratar de pessoas que tinham problemas, né? Eram as famosas histéricas do Freud, lá do final do século XIX, né? A psicanálise ainda com, diria, quase os dois pés na medicina, né? Com o propósito de cura, né? De aliviar sintomas, né? Ali ela já começa a se estabelecer como uma forma de pensar o próprio sintoma das histéricas também como algo ligado à vida social, né, que as próprias pacientes da época tinham. Hoje nós duas Nós estamos, duas né? estamos Vai lá, não, fez a curiosidade é pergunta muita. você primeiro, Curiosidade vai é lá. muita. A gente fala também, para você ajudar, são perguntas que me fazem e eu estou devolvendo para você, hein? Uhum. Assim, a criança desde que nasce, ela é dotada de cultura. Ela nasce cultural. E como é isso para vocês, da psicanálise? É uma questão interessante, né? Eu acho que tem uma questão que dessa ninguém escapa, né? Todos nós, quando nascemos, já carregamos um nome, né? O nome, né, via de regra, ele é pensado ainda quando nem sequer nascemos. Ou às vezes a gente nasce, né, e aí muito antes de qualquer aprendizagem social que a gente tenha, a gente já vai ser designado com um nome. E que não é apenas
né, uma denominação que a gente vai carregar no RG ou um documento para o resto da vida. Já tem um monte de significados, né, que a gente já, digamos, vai começando a carregar, muitas vezes antes mesmo de nascer, e que já são parte também da própria cultura, né? Pode ser da cultura familiar, pode ser dos significados que estão associados, em geral, por exemplo, às pessoas que são homenageadas através do nome que o tataraneto vai carregar. Quer dizer, há uma série já de bagagens, né? Vamos chamar assim, histórias, significados, símbolos, né? Que desde já carregamos. Isso não quer dizer que a gente já nasça com conhecimento sobre ciências ou sobre religião ou sobre cultura propriamente dita, né? Isso é um processo que a gente costuma chamar quase de socialização, né? Nos tornamos seres sociais. Né? Até para mamar tem uma função cultural. Eu aprendi, por exemplo, que algumas índias, elas põem o bebê em pé para mamar. Sim. E a gente deita. E isso tem um significado cultural que é transmitido, não é isso que você está falando? Claro. Assim como o próprio cuidar do bebê, né? Se a gente pensar lá atrás, na Idade Média, né? Ou mesmo no século XVII, no século XVIII, XIX, a gente tinha os bebês amarrados completamente, né? Não podiam sequer se mexer. No século passado, a gente tinha o chamado charutinho. A gente fazia um charutinho para ficar durinho. Isso aí já está falando sobre um tipo de expectativa que se tem do bebê, da relação que vai estabelecer com o bebê, né? E isso é próprio das culturas, no sentido de como é que é a representação que as pessoas naquele grupo social, vamos chamar assim, né, têm do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é família, do que é um bebê, do que é um adulto. Tudo isso são construções. E quando a gente vai falando de adulto, família, pai, mãe, isso nos remete muito a uma cultura psicanalítica mesmo, de que assim, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim. Freud explica. O Freud explica, e a definição do que é patológico e do que é normal. Como é que você pensa essa ideia dentro da ideia de psicanálise e cultura? Então, eu acho que aí tem uma questão importante, que é, eu diria, quando a gente fala psicanálise, na verdade a gente deveria falar psicanálises, né? Digamos, talvez nenhuma só, o próprio Freud foi fazendo modificações importantes, né, no modo dele fazer, de ter as concepções dele sobre o ser humano, sobre o mundo. Então já tem algumas psicanálises freudianas, né? O que dizer então dos que vieram depois, né? A psicanálise da Melanie Klein, kleiniana, a psicanálise winnicottiana, bioniana, lacaniana, tem tantos autores e que tem momentos em que há diferenças bastante significativas, né, em relação a qual é a concepção daquele ramo, vamos chamar assim, da psicanálise, em relação a qualquer coisa, inclusive qual o papel do pai, da mãe, da família naquilo que se é hoje em dia, né? Eu diria que, do ponto de vista que eu, pelo menos, defendo, ainda que eu não seja longe de ser uma corrente teórica, né, mas de acordo com as minhas crenças, né, o que a gente lida é com o presente, né? A gente lida com as situações que são vividas no aqui e agora, de grupos, pessoas, casais, crianças, e tanto faz quem são, digamos, os sujeitos desses processos analíticos, né? Desse ponto de vista, pensar que, bom, então isso que eu sou hoje tem a ver com alguma coisa, muito se diz dos traumas, né, que aconteceram comigo lá atrás na infância. Mesmo que eu acredite que tem a ver com os traumas, etc. e tal, não tem um botão que eu aperto, que aqui é o botão de este é o trauma, e magicamente tudo se resolve, destraumatiza e eu vou ser feliz para sempre, né? Até chegar a ponto de certos autores, né, que sequer querem saber quais são as histórias anteriores vividas. O que importa é o que aqui agora está sendo vivido pela pessoa e que possibilidades ela tem de poder, eu diria, problematizar, né, a existência dela e poder viver de uma forma, eu diria, menos sofrida do que ela está vivendo naquele momento. Deixa eu fazer umas marcas com você, para a gente deixar claro. Embora tenha uma história de vida que as pessoas super sofrem por elas, às vezes, você está trazendo para nós a ideia que o presente é bem importante. Se eu cuidar disso que eu estou vivendo aqui, eu tenho chances de modificação. Sim. Então, nessa linha, uma perspectiva saudável de mudança do sujeito. Claro. Mesmo porque o passado ninguém vai conseguir alterar de maneira alguma. Eu posso alterar a maneira como eu olho para o passado, né? Os fatos, importante, hein? Né? Os olhar fatos, passado diferente, claro, né?
atribuir tudo ao passado, de alguma forma até me desresponsabiliza do que sou eu no presente. O que não é incomum, né, Sérgio? Não, muito comum, né? Eu diria não só na psicanálise, né? Em relação a várias outras formas de se pensar essas questões, né? De um jeito ou de outro, eu sabendo ou não sabendo, eu tenho que lidar com a vivência que eu tenho hoje em dia, com o mundo que eu vivo hoje, com quem eu sou nesse mundo que eu vivo hoje. Então, se eu tenho, sei lá, dificuldades de relacionamento humano, sou uma pessoa ultra tímida, que chega numa festa e me escondo e não quero que ninguém me veja. Ah, é porque quando eu era pequenininho, e daí? E se foi? Isso é que faz com que eu seja diferente? Como é que eu lido com isso agora? Que a nossa cultura, de alguma maneira, assim, nos enredos de filme, nos enredos de novela, ela favorece essa ideia, né? Quando ela vai trazer o que aconteceu com o herói quando ele era pequenininho, que justifica o que ele está fazendo agora? Talvez porque a nossa cultura, né? Digamos, a nossa concepção, ou pelo menos de um mundo ocidental moderno que a gente vive, né? Também pensa em soluções mágicas para as coisas, né? Tipo, se eu encontro as explicações em algum lugar, eu tenho ali a chave que vai fazer com que tudo mude agora. E quando eu digo isso desresponsabiliza, como se eu então não tivesse nada a ver com isso. Seria o equivalente a ir no médico, olha, eu estou com dor de garganta, me dê um remédio, eu vou tomar o remédio para a minha dor de garganta passar. Como se dissesse, eu não tenho nada a ver com a minha dor de garganta, né? Eu não tenho nada a ver com a minha timidez. Então eu quero um remédio que pode ser uma droga que eu compro na farmácia, como pode ser um psicanalista que me diga por que eu sou assim. Que de alguma forma está presente na educação, né? Assim, quando a professora acha que se descobrir qual é o probleminha da criança na família. Então, é isso que eu ia comentar, que eu acho que este olhar, eu posso dizer que é um novo olhar, embora para nós não seja tão novo assim. Novo no sentido de que eu não preciso ficar tão presa no passado. Porque hoje tudo vira em torno da história de vida do sujeito. E a história de vida eu acho importante para a gente se autoconhecer, mas não impede que eu me modifique. De maneira alguma. E tem um chavão, que não é chavão, que é uma linha que fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Então ainda fica com a ideia de que eu tenho que ser igual a meus pais, até as músicas, né? Falam, todo mundo igual aos seus pais. Então, assim, realmente você está trazendo uma contribuição no sentido assim, é possível mudar a história, né? Então, seguramente. O sujeito pode mudar essa história. Então, não vamos forçar isso aqui, vamos lembrar isso aqui. Claro, né, Marta, o nosso programa aqui. Eu parto desse princípio, porque senão eu não teria sentido nenhum para uma pessoa que me procura. Eu falar para ele, olha, sinto muito, mas pau que nasce torto, morre torto. Filho de peixinho, peixinho é. Então você vai ter que se acostumar com este fato. Próximo paciente, por favor. Né? Não é exatamente como eu e muitos, né, colegas aqui da universidade, né, têm enquanto concepção. Não só, eu insisto, né, não só em relação ao trabalho clínico, né, mas enquanto forma de olhar para a sociedade. Também pensando em sociedades que também vão sofrendo processos, tem uma história, claro, que a gente, o Brasil hoje em dia é o que o Brasil é por conta de um processo que vem andando e que vai continuar andando, né? Ele não vai ficar preso nem parado, porque os portugueses, porque sei lá o quê. Bom, o que a gente faz com a gente hoje? E essa é uma forma de olhar da psicanálise, né? Poder olhar os eventos históricos, de alguma maneira. Olhar os eventos históricos, o ambiente que a pessoa vive. E na nossa fantasia, talvez um pouco olhar para ver se é patológico, se é doente ou não. Que outros olhares, né, se tem um complexo de Édipo, que outros olhares a psicanálise tem para essas questões históricas e sociais? Complexo de Édipo, que nós conhecemos, não dá para explicar, mas um pouco porque é o Édipo, para poder o pessoal que está em casa poder entender nossa linguagem. Isso aí é uma alusão, né, que o Freud acabou produzindo quando ele começou a falar em complexo de Édipo, né, ao Édipo, né, lá da Grécia Antiga, né, e do drama, né, vivido por ele, que mesmo sem saber, né, ele acaba se casando com a mãe, né, e assassinando o pai, sem saber que era a mãe e sem saber que era o pai. Metáfora, né? Quer dizer, Sim, é uma fantasia, uma historinha. Metáfora, né? Uma metáfora. Não aconteceu de fato. De qualquer forma, está falando sobre um drama, né, da existência humana e, no caso da psicanálise freudiana, né, na possibilidade da criança poder, de novo, entra a cultura, né, de poder aceder ao mundo cultural e à civilização humana.
né? É considerada praticamente, não só pela psicanálise, né? A própria antropologia, que estuda todos os tipos de agrupamentos humanos, também foi trabalhando junto com o conhecimento freudiano, né? No sentido de perceber em que momentos, né, da vida dos seres naqueles grupos, né, digamos, a lei, como a gente costuma chamar, né, a lei do incesto, né, o tabu do incesto, que não significa só, papai e mamãe não pode, você vai ter que procurar no futuro outras mulheres ou outros homens. Tem culturas que papai e mamãe podem, não pode a tia, não pode o tio, mas o fato é que algo não pode, algo fica de fora, algo não podemos, não alcançamos, né? Tecnicamente falando, está se falando da onipotência infantil, ou seja, a criança que se acha podendo tudo, vai dar de cara com não posso tudo. Mas, enfim, ele retoma ali enquanto uma situação metafórica, simbólica, né, uma alegoria, e vai colocar isso como um drama, de certa forma, né, vivido por todo o ser humano. Eu diria, é o drama de se perceber não onipotente. Então, não se trata, voltando um pouco na ideia, né, que a gente pensa no normal e no patológico. Sim. Então, qual é o olhar da psicanálise para a cultura? Aí acho que tem um pouco a ver, né, e acho que é uma marca que o Freud ele deixou bastante forte, né, a formação dele é uma formação médica, né. É inegável a gente pensar no quanto ele foi criado, né, enquanto pensamento científico, né, dentro de moldes da medicina, né, vienense, ali da metade para frente, últimas décadas do século XIX, né. E aí a medicina, mesmo hoje em dia, pelo menos a alopatia, né, ela continua se estabelecendo em termos do que é o normal, do que é o patológico, as concepções de saúde, doença, né, e que, de certa forma, a própria psiquiatria, né, tem ainda, né, se a gente olha o manual de doenças mentais, né, o que é o quadro do normal, o que é o patológico. Isso é um mundo completamente fora do pensamento psicanalítico, né? Ali, a última coisa que importa eu diria, o diagnóstico. Você então sofre de complexo de Édipo, porque você então tem um transtorno obsessivo compulsivo. Isso não traz absolutamente nada enquanto valor de conhecimento para eu poder compreender quem é que está na minha frente. E principalmente para esse alguém poder se compreender enquanto ser humano. Eu diria pelo contrário, talvez ajude a atrapalhar um bocado o trabalho de conhecimento que a pessoa possa ter de si mesma. Agora, de novo, eu diria que é a contramão do mundo tal como vivemos hoje em dia, e não só hoje, né, mas tempos passados também. Nosso mundo vive de o que é o normal, o que é o patológico, o que é o bonito, o que é o feio, o que é o esteticamente aceitável, o que é o esteticamente que deve ser desprezado. Então é alguma coisa que as pessoas, em geral, buscam ardentemente, né? Buscam ser normais, buscam ser belas, buscam ser magras, que é o padrão de hoje. Se fosse na época... Buscam incessantemente. Não seria. Isso diria que é a contramão do que o pensamento psicanalítico pretende enquanto os seus referenciais mesmo, para poder olhar, né, para os seres humanos. Então, se você aparece para mim e diga assim, porque eu me preocupo muito com o meu cabelo, pronto, você tem uma patologia que tem esse nome, isso não é e não tem nada a ver, eu espero que continue não sendo psicanálise. Então você está nos lembrando que, na verdade, a psicanálise ajuda a se conhecer. Ao se conhecer, a pessoa toma a sua decisão. Sim. Muito mais do que eu vou procurar para perceber o meu passado, os erros que eu tive, o que minha mãe errou, o que meu pai errou. Então, é uma referência diferenciada, nem vou chamar nova, né? Uma referência diferenciada para descobrir quem são as pessoas. Sim. E quais as alternativas que essas pessoas têm. Ou seja, ninguém acerta tudo, ninguém erra tudo, e pai, mãe, a vida, e tem a opção da pessoa depois. Sim. Que cresce e nós temos a nossa opção, né? Não podemos ficar rígidos. De alguma forma, o objetivo do trabalho é muito mais que as pessoas possam se apoderar delas mesmas. Né? Se apoderar delas enquanto são sujeitos, não são seres que foram moldados pelo pai, pela mãe, pela história. Elas têm a vida na mão. O que elas vão fazer com isso elas é que vão resolver. Não sou eu,
psicanalista que eu vou dizer o melhor que você pode fazer é isso, isso, isso. Mas a gente- Por mais que seja a expectativa que as pessoas da trazem. cultura tem. E de alguma maneira, eu estava pensando na nossa conversa, ela vai se desviando para a psicoterapia, né, que é, de alguma forma, o foco mais conhecido da psicanálise. E na cultura ele faz o quê? Ele Então, interpreta? Eu acho que desviando médio, É. né? Mesmo porque nessa concepção de psicoterapia está presente, por exemplo, o fato de que aquele sujeito, ele é um sujeito, ainda que ele a vida inteira passou como objeto, digamos assim, né? De olhares do mundo em relação a ele. Eu quero ser tão bonito, eu quero pesar 55 quilos e agora eu estou com 56. Isso é quase que se fosse o olhar que o mundo põe e diz, você para ser bela tem que ser isso. Então, quando eu falo, é um trabalho psicoterapêutico, mas também é um trabalho que eu posso fazer muito longe de qualquer consultório, seja consultório fechado, seja consultório de rua. Né? Na hora que eu estou aqui falando, também eu estou falando sobre psicanálise e cultura dessa perspectiva. Né? É completamente diferente de eu pensar o que isso tem a ver com a sua estrutura psicológica, pessoal, que só você tem e que não tem nada a ver com o mundo que você vive. E que não tem nada a ver com como você se sente em relação a esse mundo. Né? Que também é um outro jeito de se trabalhar. Eu diria, muito pouco psicanalítico, né? Se eu fosse atribuir um adjetivo a isso. Entende? Por que muito pouco psicanalítico? Porque não vê o mundo. Tudo bem, eu fui para outro lugar. Isso. É psicoterapia de alguém que está dentro do mundo. Né? Ele tem a ver com a história e tem a ver com o futuro. Né? Vamos trabalhar com o aqui e agora, mas essa história já foi, vamos compreendê-la, vamos tentar, não é buscar as explicações, porque isso aí não resolve nada, né? Mas até eu me apoderar desse passado também como sendo algo meu, né? Por mais que eu possa achar que a culpa é de tanto faz quem, né? Pai, mãe, família, os portugueses, no caso do Brasil, os ingleses, sei lá quem. Né? E o que é que eu faço com isso, em última instância? Eu quero pesar 55 quilos? Para que eu quero pesar 55 quilos? Onde isso me importa? E eu posso, né? Eu posso. E o que isso vai me trazer? São dois pontos. O primeiro ponto é assim, a área médica se preocupa muito com esses diagnósticos precisos. Sim, né? sim. E nada é feito se você não passa por exame de sangue, ressonância. E aí, esses aparelhos, essas situações me dão um diagnóstico e hoje a área médica trabalha muito em cima deles. Não pensa nada. A psicanálise tem outro ponto de referência. Embora a gente fale em diagnóstico, não é um diagnóstico como a área médica. É um conhecimento da pessoa e que você ajuda a transformar-se. É isto. Essa é a base que você traz. Sim. E aí, pensando nisso, eu penso na nossa juventude hoje, nos nossos adolescentes, que estão hoje realmente aqui dentro desse processo cultural, completamente, com muitas variáveis, com muitos... como podia ajudar essa juventude? Porque muitos pais estão desesperados, porque os filhos não conseguem se conhecer, ou se conhecem, tomam decisões para a vida toda. Agora, exemplos que os pais me fazem, ele resolveu se tatuar, porque todo mundo está falando da tatuagem. perspectiva de orientadora de escola. De orientadora de escola, de família. Então, assim, meu filho está se tatuando. E aí, quer ser. E aí, é forma cultural, todo mundo. E aí, ele acha que ele está gostando, neste momento, de fazer isto. Mas ele não percebe que é um momento. Que pistas você dá para essas pessoas? Óbvio que eu estou trazendo problemas dos pais que ficam me falando, não sei se... Dá para você me ajudar a trazer essa explicação para os pais que estão aqui? Eu acho que a primeira coisa a se fazer é escutar esses jovens. Né? Quando ele quer se tatuar, o que ele está querendo? Exemplo, né? Não, vamos pegar, acho que o exemplo tatuagem. é bom. Meu pai está falando para mim. Ou quer colocar um piercing, que quer fazer a orelha. Exatamente. Né? Todos esses sinais, né, dos tempos de hoje. Eu acho que a primeira questão, que é difícil, né, para os pais, para os adultos, é escutar o que isso, na vida desses jovens, está querendo dizer. Né? O que é um piercing? O que é a tatuagem? Ou se não é nada disso, se ele resolve que ele quer, sei lá, andar de bicicleta 50 marchas, né? E vai ter que andar, ou que ele quer o tênis, não sei das... O que ele está querendo? Né? E não é ele apenas, né? A gente vê que isso também é um fenômeno cultural. Né?
Ah, porque você quer o tênis e você quer por outro motivo, talvez até sim, mas o símbolo está aí colocado. E é difícil, né, escutar o que é que os jovens, porque a gente tem mais a tendência de que eles escutem e a gente fale, né? E eu estou sugerindo que a gente possa, no início, inverter a história, né? Que eles falem e a gente possa ouvi-los para poder, pelo menos, começar a compreender o que é que eles estão buscando, para a gente poder começar a conversar, porque senão não tem conversa. Eu falo e o outro escuta, e nem escuta, né? Bate e volta, ele obedece, vamos dizer assim. E que eu acho que aí alguma coisa, com certeza, não vai funcionar direito. Eles também têm a dificuldade de escutar mesmo, né, que os pais estão falando. Qual é a preocupação? É com a tatuagem? O que a preocupação com a tatuagem também quer dizer? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, desde que eu me formei, eu fui tomando como minha, né? Olhar alguma coisa e olhar depois dela, não só ficar no que ela mostra na sua fachada. Na fachada é um piercing, na fachada é uma tatuagem. Agora, o que isso representa? E o que a preocupação com isso também representa? Aí a gente pode abrir o diálogo, né? E aí acho que a gente tem chance de crescer bastante. É interessante o que você estava falando, eu pensei que a gente conhece muito a psicanálise como terapia, patologia, complexo de Édipo, transferência, mas você falou várias vezes da escuta, né? Talvez essa é uma contribuição da psicanálise importante, que é a questão da escuta. Queria que você falasse um pouco disso, assim, que você falou disso tão importante nós temos agora quase fechando o programa, então queria que você falasse um pouco disso, pode ser? Eu acho que nesse exemplo, né, dos jovens, que eu mencionei a questão da escuta, é importante eu sair de qualquer pré-concepção para poder compreender alguma coisa que está se passando. Se eu já acho que sei o que está acontecendo, eu não vou conseguir ver, ouvir, escutar, nada, porque está tudo pronto já e cabe dentro da minha referência. E aí a possibilidade de troca vai ser praticamente zero, né? Zero. Então eu vou me basear em pré-concepções, preconceitos, que não vão me ajudar em nada, muito pelo contrário. Obrigada, Sérgio. Você Imagina. quer terminar dando as suas últimas palavras, porque nosso tempinho está findando. Para mim foi um prazer, uma satisfação poder ter esse bate-papo, que para mim sempre é muito bem-vindo, né? E é bom trocar ideias sobre esses assuntos todos. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigado, eu. Muito obrigada a vocês. Esperamos encontrá-los num próximo programa.